Vocês já se perguntaram por que muitas das vezes nós que somos cristãos expressamos a nossa fé e recitamos até versículos de promessa de Deus nas nossas vidas, mas muitas das vezes nos vemos frustrados, porque muitas das vezes não vimos o cumprimento dessas palavras e parece que estamos nadando contra a maré. Você já se sentiu dessa forma? E eu estava a meditar sobre isso, porque muitos cristãos se veem assim frustrados porque não veem as coisas mudar. Na verdade, a palavra do Senhor diz que o homem é aquilo que ele pensa. E observando por experiências próprias, observando a vida, a gente começa a ver que muitas das vezes as mudanças não ocorrem porque não houve uma mudança de mentalidade. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 3, verso 5, que confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos, ou seja, em seu próprio entendimento, na sua mente. Não confie nela, mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as veredas. Na verdade, por mais que recitamos versículos, muitas das vezes os cristãos, eles não acreditam no que eles professam. Eles leem o manual, que é a Bíblia, guarda até no seu coração, mas não consegue confiar. Por que eu falo isso? Porque nos momentos de adversidade que vem sobre todo ser humano, não existe aquelas pessoas específicas que os problemas vão bater a porta. Não, mas é para todos, assim como o sol é para todos. Vem sobre a vida de cristãos e não cristãos. Mas a forma que você encara esses problemas que vai fazer uma grande diferença. A palavra do Senhor diz aqui que você precisa confiar nele de todo o seu coração e não se apoiar na sua mente, no seu próprio entendimento. Se você conseguir confiar, você vai poder descansar. Só descansa quem confia. E muitas das vezes nós não confiamos. Falamos que confiamos, mas na prática não há confiança. Por exemplo, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aí vem a problemática e o cristão ele perde a estribeira. Ainda mais quando for situações que ele não está acostumado a lidar. E que muitas das vezes essas situações se repetem porque a gente não aprendeu a lição. E nós precisamos aprender a lição. E só vamos nos desenvolver a partir do momento que enfrentamos a problemática, aprendemos com ela e mudamos os nossos comportamentos. Aí sim, você vai expressar que confia e não confia no seu próprio entendimento. Quando você confia de fato, você entende que Deus está no controle. E se aquilo aconteceu com você, tem algum fundamento, tem algum propósito, tem algum objetivo. E que com certeza o objetivo é te elevar, o objetivo é te ensinar, o objetivo é de mudar, transformar a sua mentalidade para que você possa ter novos comportamentos e tenha assim novos resultados. Quando nós enfrentamos situações, principalmente aquelas novas situações, que ficamos meio que perdidos, porque somos seres humanos. E se a gente não pega a palavra de Deus e aplica nesse momento, a gente vai ficar meio que perdido. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo. Mas enquanto eu não me aquietasse, conversasse com Deus e pegasse a palavra que tem aqui no nosso manual e a aplicasse nesse momento de dor, de desespero, eu ficava perdida. Teve um momento mesmo em que eu vi uma pressão espiritual, uma pressão sobre a minha vida, sobre a minha mente. E enquanto eu não parei, eu estava culpando os outros. Eu estava olhando para o externo, quando a problemática deveria ser resolvida dentro de mim. Mas quando eu entrei dentro de mim, orei, me autoavaliei e vi o que precisava ser feito e o que não precisava ser feito, tudo começou a fluir. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento precisava reinar dentro de mim. E mesmo havendo problemas no meu exterior,
Eu precisava estar bem para resolver aquilo. Ou seja, eu precisava confiar na palavra do Senhor. E quando isso foi executado, o problema não se diluiu. Pelo contrário, ele ainda existia. Mas tudo começou a ser mudado primeiramente em mim. E meus comportamentos também mudaram. E aí eu comecei a controlar a situação e não ser controlada na situação. E aí foi fluindo as coisas. Hoje, eu entendi que eu superei esse tipo de problema e ele não me aflige mais, porque passei a confiar em Deus, agir como a palavra me orienta e ter resultados dessa mudança. Por isso, eu sei que você enfrenta problemas, talvez eu nunca enfrentei os seus problemas e você também nunca enfrentou os meus, mas isso é normal. O que precisamos fazer é fazer o que diz a palavra, confiar no Senhor e não no nosso entendimento e não na nossa forma de pensar, porque nossos pensamentos precisam serem renovados. Nós precisamos evoluir e só crescemos quando aprendemos com os desafios.